Vice-ministra das Relações Exteriores Sharon Haskell, muito obrigado por estar conosco. Acho que quero começar com uma pergunta aberta. Conte-nos o que você tem feito em sua posição como vice-ministra das Relações Exteriores. Qual tem sido o foco das suas atividades? Quais conquistas mais te orgulham? Uau! Desde o início da guerra, eu dei tantas entrevistas para canais internacionais só para contar ao mundo sobre o que estamos vivendo. E o que aconteceu aqui em Israel? Sabe, só algumas semanas depois do dia 7 de outubro já havia uma negação em massa, começando com diferentes influenciadores e nas redes sociais. Então era importante que alguém fosse capaz de contar o lado de Israel da história. E desde que entrei no Ministério das Relações Exteriores, tive a oportunidade de continuar fazendo isso, mas com um megafone muito mais potente. E para trabalhar junto com a ministra das Relações Exteriores, Guidon Saum. Você sabe, em construir mais pontes e fortalecer os laços de Israel ao redor do mundo. Acho que o nosso trabalho, especialmente através da diplomacia pública, teve várias conquistas. Muitas conquistas. Nós começamos, por exemplo, um briefing semanal com a imprensa estrangeira, porque também quando entramos. Muitos veículos de mídia estrangeira que estavam aqui em Israel disseram que isso acontece tão raramente. E eles estavam meio que olhando ao redor, fazendo várias perguntas. Então, eu conversei com o ministro das Relações Exteriores e ele aprovou a realização de uma coletiva de imprensa para a mídia estrangeira uma vez por semana. Então você começa a ter mais controle não só sobre o que está sendo contado na mídia estrangeira, mas também sobre a narrativa. E você tem a oportunidade de desmontar muita da propaganda que o Hamas costumava espalhar. A outra coisa que nós fizemos foi colocar mais equipamentos tecnológicos e softwares para ver como podemos monitorar melhor a reputação de Israel na mídia e nas redes sociais. Ah, e nós compramos, por exemplo, um software de inteligência artificial que monitora os principais canais nos principais países. Assim, recebemos um alerta sempre que surge uma notícia sobre Israel, seja para comentarmos sobre ela, seja porque é uma mentira completa, para que possamos desmenti-la, o que é extremamente importante em todo esse contexto. Toda essa ação do programa que foi construído pelo ministro das Relações Exteriores, Guidonção, e pelas nossas equipes incríveis no Ministério das Relações Exteriores em relação à diplomacia pública. Para mim, pessoalmente, eu queria assumir mais responsabilidade na África. Isso era muito importante. A África é importante para você? E por que ela é importante para Israel? Então, eu acho que a África é um continente onde as mesmas tendências que aconteceram no Oriente Médio estão acontecendo lá agora. Eles estão em perigo, em sério perigo de quê? Uma organização islâmica radical que está tentando tomar o controle do continente. E você os vê na região do Sahel, com o Hezbollah, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o Boko Haram e o Al-Shabaab. Você sabe, todas essas organizações monstruosas que estão massacrando, executando, estuprando e queimando pessoas vivas. Você vê o que que eles estão fazendo na Somália, onde os Houthis estão pressionando eles, sabe? E se a Somália tiver um grande impacto na economia, nas pescas, no setor marítimo, nas rotas de viagem pelo mar e nas mercadorias que passam por lá. E você sabe, o Irã infiltrando-se no continente, você vê isso literalmente. Você está trabalhando com o governo da Somália, Então, olha, nós temos relações com quase todos os governos do continente. incluindo o governo da Somália. Então, houve certa comunicação. Eu diria que, então, ok. Eu acho que a situação lá é extremamente perigosa e acho que isso vai afetar o resto do mundo. E quando você vê uma tomada hostil por uma organização jihadista extremista radical,
Você sabe que isso terá um enorme impacto em todo o mundo. Você teve comunicações com seus colegas na Somália? Não, vou dizer que houve algumas comunicações, tá bom. E o nosso governo tem mantido comunicação com quase todos os países da África, mas vai além do conflito na Somália. Certo? Mas a Somália é, como o senhor disse, vice-ministro, um país importante. E essa questão também é. Eles procuraram? O governo da Somália procurou o governo de Israel por ajuda ou os serviços de inteligência de Israel por ajuda? Olha, como eu disse, houve certa comunicação, assim como houve em quase todos os países da África. Não é só lá. Veja o que está acontecendo no Sudão e o efeito do Sudão no restante do continente. O governo sudanês entrou em contato com Israel e pediu ajuda? Bem, houve comunicações com o governo, assim como houve comunicações com muitos países da África. E eu vou deixar, sabe, em aberto, assim mesmo. Por que não te pergunto outra coisa sobre a política externa de Israel? Declarações de ministros do governo, como o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, o ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir. As declarações deles afetaram Israel diplomaticamente? Olha, tem sido desafiador, mas se você me perguntar, elas foram mais prejudiciais do que as declarações que ex-primeiros ministros fizeram, como Ehud Barak e Ehud Olmert. Mas eles não são ministros em exercício? Eu sei, mas o dano que eles causaram superou até mesmo o causado por isso. Alguns deles. Smotrich está no cargo, Ben-Gvir está no cargo. Eles são vistos no exterior como representantes seus, como representantes do governo. Olha, é muito fácil para mim lidar com isso e vou te dizer por quê. Porque e isso é algo que, em muitos casos, lá fora não é compreendido. Se você vai ao governo britânico, todo mundo fala com uma só voz. Aqui em Israel é diferente. Cada ministro tem sua própria opinião e expressa sua própria opinião. A pessoa que executa e dita isso é a primeira-ministra. Mas eles têm direito à opinião. E aqui em Israel falam abertamente, tudo bem. Mas no final das contas, muitas das declarações deles não eram a política oficial de Israel, enquanto eram primeiros ministros anteriores. Quando sou confrontada com algumas das coisas que tanto Ehud Barak quanto Ehud Olmert disseram, estou sendo confrontada com acusações de genocídio, que nossos soldados das forças de defesa de Israel não estão agindo da maneira mais honrada. E eles? Mas você sabe, as forças de defesa de Israel atingiram um nível de integridade e humanidade como nenhum outro exército. E quando dizem isso como ex-primeira-ministra e espalham calúnias, mentiras e invenções sobre Israel e sobre as forças de defesa de Israel, é muito mais difícil combater isso. Então, o dano que eles causaram é muito pior do que qualquer declaração que esses ministros tenham feito. Mudando da política externa para temas do dia, desejo melhoras para suas pernas. Você completou 90 quilômetros em 3 dias. Para quem está nos Estados Unidos da América, isso é cerca de 55 ou 60 milhas. Você saiu de Farsaba até Jerusalém para protestar contra o projeto de recrutar 30 estudantes ultra-ortodoxos de Yeshiva para o exército. Mas eu quero te perguntar algo muito específico sobre essa questão, porque no dia em que o primeiro-ministro Netanyahu fez seu pedido de perdão ao presidente Herzog, você disse na mídia que o público está falando sobre isso, sobre a questão do perdão, em vez de falar sobre isso, sobre a questão do projeto de lei. Vice-ministro, a oposição tem atrapalhado sua campanha eleitoral? Quer dizer, a oposição está perdendo tempo discutindo qual comissão investigará o 7 de outubro, o perdão de Netanyahu e outras questões? Quando surge uma questão controversa que divide a direita israelense, ela pode levá-los ao poder. A oposição israelense está perdendo uma grande oportunidade política? Olha, eu não estou lidando nem aconselhando a oposição porque meu objetivo não é desmontar o governo. Esse deveria ser o objetivo deles, não o meu. Mas você está se opondo ao governo em uma questão fundamental. Bem, Você é um vice-ministro. Uau! uau! Um dos principais parceiros dessa coalizão está pressionando tanto o primeiro-ministro para aprovar este projeto de lei. Isso é uma má notícia para o futuro de Israel. Isso está colocando em risco a segurança de Israel. Isso está dividindo nosso povo. É a decisão errada.
E na política, quando estiverem pressionando ele para a esquerda, eu vou pressioná-lo para a direita. Além dos que se manifestaram publicamente, há pessoas contrárias ou céticas ao projeto de lei. Existem outros membros do Knesset, membros do parlamento israelense, que estão sussurrando no seu ouvido que secretamente concordam com você? Sim, não quantos. Quantos sussurraram em segredo? E alguns mais publicamente. Então, eu sei agora de cerca de 6 membros do parlamento que realmente se opõem ao projeto de lei. O que significa que ele não tem maioria desde que começamos as discussões, porque está se tornando cada vez mais perigoso e cada vez mais do que eu chamaria de um azul. Quantos mais já sussurraram no seu ouvido e a gente ainda não ficou sabendo? Acho que há 14 membros que se sentem desconfortáveis em votar a favor desse projeto de lei. Você está tentando encorajá-los a se juntar a você? Bem, estou encorajando eles a se oporem para que não apresentem esse projeto de lei. São muitos. Você conseguiu algum progresso? Você acha que alguns deles vão acabar ficando do seu lado? Bem, eu não sei. Eu sei que para manter a maioria é preciso de 7 ou 8 membros do parlamento. O que você diz ao seu líder de coalizão quando ele vê um vice-ministro saindo e basicamente tentando criar oposição a um projeto de lei que a coalizão e o governo apoiam? Bem, veja, esse ele é um debate e uma disputa que temos dentro da coalizão. Não sou só eu, há muitos outros membros. Como você mesmo acabou de dizer, E eu sou honesta sobre isso. E eles sabiam da minha posição desde o início. Não é algo que eles possam mudar. E se um projeto de lei vier com as devidas seções, onde eu veja isso, que vai atender às necessidades das forças de defesa de Israel e ao número de pessoas realmente necessárias. Por isso votarei a favor. mas agora, Está indo para o outro lado. o ministro Aliahan, Ofer Silfer, afirmou que se oporá ao projeto de lei mesmo se Netanyahu o demitir. Essa também é a sua opinião. Aceitaria ser demitido? Eu sabia que talvez precisasse pagar muitos preços por isso. E tudo bem. Estou disposta a fazer isso, porque realmente acredito que isso é um perigo para a minha segurança e para o futuro dos meus filhos aqui neste país. Obrigado, Sharon Haskell, pelo seu tempo e presença conosco. Obrigada, é um grande prazer.